Salve Maria! Pessoal, estava nas minhas reflexões aqui, pensando, encontrei dois documentos protestantes aqui da minha época ainda, que eu era protestante, e fazendo essas reflexões, a gente vai vendo a falácia, né, que existe nesse meio, o subjetivismo, né? Cada um acha o que quer da doutrina e, na verdade, falam que só acreditam em Jesus Cristo. Não, eu não acredito. Hoje é muito comum, né, entre os desigrejados, se falar muito aí no chamado sistema religioso, né, como eles gostam de chamar, de forma pejorativa, chamando aí de sistema que quem é católico está seguindo o sistema religioso, quem frequenta uma igreja protestante está seguindo o sistema religioso, e esses que estão desigrejados também, eles seguem um sistema que eles mesmos criaram, né, da mesma forma que os protestantes das denominações. E é interessante observar que esses que se colocam aí, né, como os guardiões da Bíblia, né, como os entendedores da Sagrada Escritura, eles acreditam também em documentos, né? Vamos supor assim, a Igreja Presbiteriana, do qual eu fiz parte durante um certo tempo, um pequeno tempo, espaço de tempo, eles dizem, né, nós cremos somente na Escritura, como regra de fé e prática, mas eles mesmos têm que delimitar, né, aquele coisa. Eu vou explicar para vocês. Então, a igreja é acusada, né, de muita coisa. Vocês acreditam no catecismo, vocês acreditam nos papas, vocês acreditam na tradição de homens e tal. Olha para vocês, o que a presbiteriana acredita? No catecismo de Westminster. Tá vendo aqui, meus irmãos? Um dos documentos aí da igreja, como eles chamam, reformada, né? Então, junto com esse catecismo, tem a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, são os documentos da igreja presbiteriana, e dizer que você acredita somente na Bíblia. Então, por que essa pergunta que eu faço? A igreja presbiteriana do Brasil se diz acreditar somente na Bíblia e se prende a esses documentos, né? É para aprisionar a Bíblia no entendimento deles, né? Então eu sou presbiteriano, eu acredito nisso aqui que está aqui. Eu acredito na Bíblia, mas de acordo com o que está aqui escrito. Ah, mas a igreja adventista acredita em outra? Não, mas aí não. Aí já é antibíblico. Mas como é que eles têm direito de acreditar na Bíblia da forma deles e o outro não tem direito de fazer a mesma coisa? Olha outro documento. O Sínodo de Dort, os cânones de Dort, aliás, né? Outro documento protestante aí. O protestantismo também tem suas confissões, meus irmãos. Tem os seus documentos aí. Os adventistas creem nos escritos de Ellen White, né? Então, eu fico me perguntando, às vezes a pessoa segue, hoje a gente vê esse movimento muito grande, eu quero falar um pouco desse movimento, os desigrejados, né? Já falei no início. Eu sigo a Jesus Cristo, mas coloque eles, pega eles, imagine que isso aqui seja um caderno, mande eles anotarem tudo aqui, ó. Anote tudo que vocês creem aqui, de cima e embaixo. Uma pessoa que diz acreditar só em Jesus Cristo, não acredita em religião nenhuma, e mande outra pessoa que diz a mesma coisa escrever tudo aqui. Dificilmente os dois pensamentos vão estar em acordo, porque o protestantismo é uma anarquia, meus irmãos. E esses que se dizem que não frequentam igreja nenhuma, né, que parecem até superiores, né, querem se sentir superiores a quem está, né, a nós católicos e aos protestantes mais tradicionais que frequentam ainda as denominações, eles são a mesma coisa, eles são protestantes também, com o sistema da cabeça deles, da mente deles, assim como todos os protestantes, eles tem a mente dele, o que ele pensa aqui é o que vai estar lá. Então, qual que é preferível? Você crê na igreja de 2000 anos, numa tradição que veio dos apóstolos, que vem de Jesus Cristo, que se você estudar desde o início dessa história cristã, você vai ver realmente que essa igreja foi a única igreja fundada por Jesus Cristo. Ou você ficar aí indo de cabeça em cabeça, uma pessoa pensa uma coisa, daqui a pouco o outro pensa outra, e vira uma bagunça total, né?
é melhor você ficar firme numa coisa só. Apesar das crises que a igreja vem passando, né? A gente não nega que a igreja tenha crises, mas é melhor você se apegar na doutrina da igreja, que ela sempre ensinou, do que você ficar pulando de galho em galho, procurando uma doutrina, que na verdade é a doutrina daquela pessoa. O que aquela pessoa pensa, eu penso assim. Eu penso que Jesus veio aqui a este mundo fazer só o bem, ele não fundou igreja nenhuma. Ora, mas ele não fundou a igreja nenhuma, isso não tem fato histórico, não tem nada comprovado, é a opinião da pessoa, é um subjetivismo. Ah, mas eu sinto bem naquela igreja tal. Ah, mas Deus me falou, tive um sonho, tive uma revelação que Deus me falou. É tudo subjetivista, não faz parte da revelação, né? A revelação pública, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não tem história, não tem tradição, não tem fundamento nenhum, né? Esses grupos aí que dizem Jesus não haver fundado a igreja, né? Outros dizem que o Constantino que fundou a igreja católica. Como Constantino fundou a igreja católica? Se Constantino deu liberdade aos cristãos, gente. Então, se eu estou praticando uma determinada religião num país em que é proibida essa religião, aí a autoridade máxima daquele país dá liberdade. Ele fundou a religião? É uma coisa que não faz sentido, né? Então, é apenas uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês. O protestantismo não acredita nas Sagradas Escrituras, mas acredita aí na interpretação que eles dão às Sagradas Escrituras, que é como eu falei para vocês, que está encerrado em determinados documentos, né, como esses dois que eu mostrei aqui. Existem outros, cada denominação vai ter o seu, e se não tiver o seu, está na tua cabeça, só não foi impresso ainda. Entendeu? Então, que a gente fique firme nessa fé que foi recebida diretamente dos apóstolos, meus irmãos. E eu vou falar para vocês uma coisa, né? Eu estou falando muito aqui do protestantismo, é uma coisa que a gente tem que falar porque a gente vai desmascarando. É uma das coisas que eu quero realmente tirar essas mentiras todas que foram colocadas, né, nos brasileiros, no nosso país aqui principalmente. Essas coisas que inventaram da Santa Igreja Católica, né? Eu quero contribuir um pouco com isso, pelo menos um pouco, para desfazer essas mentiras e para que os dissidentes, né, os que saíram da Santa Igreja, retornem à verdadeira Igreja de Jesus Cristo, porque apesar da crise que nós estamos passando, é nesse momento que nós precisamos, né, de pessoas engajadas na fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.